Boa noite a todos e a todas. Vamos continuar hoje o nosso estudo sobre as rebeliões populares no Brasil, falando sobre a revolta dos alfaiates na Bahia e a Revolução Pernambucana. Bem, o Brasil vivenciou diversas revoltas populares contra o domínio colonial português entre o final do século XVIII e a proclamação da independência em 1822. E mais tarde, contra a monarquia e o sistema escravocrata. Desses movimentos, muito diferentes entre si, alguns foram organizados e liderados por membros das elites ligadas à mineração, outras por escravos e trabalhadores livres. As mais conhecidas são as seguintes: a Inconfidência Mineira, em 1789, que foi influenciada pela experiência da Guerra de Independência dos Estados Unidos, que aconteceu entre 1775 e 1783, e do pensamento iluminista francês, sobretudo as ideias de Voltaire, Rousseau e Diderot, que orientaram a Revolução Francesa, ocorrida poucos meses após a Conjuração Mineira, conforme vimos nas aulas anteriores. Nos anos seguintes, aconteceram a Revolta dos Alfaiates, ou Conjura Baiana, em 1798. A Revolução Pernambucana, em 1817. A Revolta dos Malês, em Salvador, em 1835. A Sabinada, que também aconteceu na Bahia, em 1837. A Balaiada, no Maranhão, entre 1838 e 1841. E, já depois da proclamação da República, a Guerra de Canudos, entre 1896 e 97, novamente no estado da Bahia. Todas essas revoltas tiveram caráter regional, não nacional. As classes sociais envolvidas, como protagonistas, eram ora escravos e trabalhadores, ora elites latifundiárias ou mineradoras. E as suas pautas eram muito diferentes. A Revolta dos Malês, por exemplo, foi organizada por escravos negros muçulmanos que conheciam a escrita, eram politizados e tinham como objetivo o fim do trabalho escravo, enquanto a Revolta de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, misturava temas como o da reforma agrária com outros, como a volta da monarquia e uma sese mística própria do cristianismo popular, desvinculado da Igreja Católica. Hoje, iniciaremos o estudo desses movimentos, começando com a Revolta dos Alfaiates e a Revolução Pernambucana. A Conjura Baiana, ou Conjuração Baiana, também conhecida como a Revolta dos Alfaiates, aconteceu na capitania da Bahia entre 1798 e 99 e teve um caráter muito mais popular e democrático do que a Inconfidência Mineira. O movimento defendia a independência do Brasil, a abolição da monarquia
e implementação de um regime republicano e democrático, com igualdade racial, extinção do trabalho escravo, redução dos impostos, aumento salarial para os soldados, liberdade de imprensa, abertura dos portos e livre comércio com outras nações, além de Portugal. A revolta dos alfaiates foi influenciada pela Revolução Francesa e pela Guerra de Libertação dos Estados Unidos, mas também pela Revolução Vitoriosa conduzida pelos escravos no Haiti. Os protagonistas dessa revolta foram pessoas simples, como sapateiros, bordadores, alfaiates e escravos alforriados, ou seja, as camadas populares que mais sofreram com o trabalho escravo, os impostos cobrados pela coroa portuguesa, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que reduziu os investimentos portugueses na Bahia, a carência de alimentos e a rígida estrutura da sociedade colonial da época. A economia baiana, nesse período, tinha como principais atividades o cultivo da cana e do tabaco, que era utilizado também para a compra de escravos. A coroa portuguesa criou algumas leis que determinavam o plantio de alimentos para abastecer a população, mas os latifundiários preferiram manter a monocultura da cana-de-açúcar, que rendia mais lucros, desobedecendo à coroa. Isso causou o aumento considerável dos preços da mandioca, base alimentar de grande parte da população, que consumia, sobretudo, a farinha de mandioca, motivando profundo descontentamento popular, que teve como consequência ações de protesto, como saques de armazéns e o incêndio do Pelourinho, onde eram castigados os escravos. Em 12 de agosto de 1798, o movimento dos alfaiates precipitou-se quando alguns de seus membros, distribuindo os panfletos nas portas de igrejas e colando-as nas esquinas da cidade, alertaram as autoridades que, de pronto, reagiram, efetuando prisões. Por que os panfletos eram distribuídos nas portas de igrejas? Porque lá que a população se concentrava. Era um ponto de encontro, de pessoas de todas as classes sociais. Assim como aconteceu na Conjuração Mineira, os presos foram interrogados e acabaram delatando os demais envolvidos. No mesmo dia que aconteceu a panfletagem, Dom Fernando José de Portugal e Castro, governador da Bahia, ordenou a abertura de uma investigação para descobrir os responsáveis, comandada por José Pires de Carvalho e Albuquerque. Centenas de pessoas foram denunciadas, entre elas militares, padres, funcionários públicos e pessoas de todas as classes sociais. Dessas, 49 foram presas. No dia 8 de novembro de 1799, foram executados os líderes dos revoltosos, os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas,
e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus Nascimento, todos eles negros. Também participou da liderança dos rebeldes o jornalista e cirurgião Cipriano Barata, que, sendo branco, recebeu pena mais branda. Todos eles tiveram os seus nomes e memórias, né, amaldiçoados até a terceira geração. Os despojos dos executados foram expostos da seguinte forma: a cabeça de Lucas Dantas ficou espetada no campo do dique do Desterro, a cabeça de Manuel Faustino no Cruzeiro de São Francisco, a cabeça de João de Deus na rua direita do Palácio, atual Rua Chile, e a cabeça e as mãos de Luiz Gonzaga foram pregadas na forca, levantada na Praça da Piedade. Que contradição, né? Na Praça da Piedade, então a principal da cidade. Depois do cumprimento das penas de morte, devido ao calor intenso de Salvador, os pedaços dos corpos começaram a entrar em decomposição. Segundo um frei, a cidade foi tomada pelos urubus. No dia 11 de novembro de 1799, o relato é de que o ar da cidade era irrespirável. A podridão invadira todas as casas e a população temia por sua saúde. Esses despojos ficaram à vista para dar exemplo à população por 5 dias, tendo sido recolhidos no dia 13 pela Santa Casa da Misericórdia, a instituição responsável pelos cemitérios à época no Brasil colônia, que os fez sepultar em local desconhecido, para que não houvesse romarias, né, até o lugar onde estavam enterrados os mártires. Muito diferente da revolta dos alfaiates, de caráter mais democrático e popular, a Revolução Pernambucana, também conhecida como a Revolução dos Padres, foi um movimento de caráter liberal e republicano, que ocorreu no dia 6 de março de 1817, em Pernambuco, influenciada pelas ideias iluministas divulgadas pelas lojas maçônicas. Naquela época, a maçonaria tinha um caráter progressista, né, ao contrário de hoje. Essa revolução foi motivada também pela insatisfação com o absolutismo monárquico português e pelos enormes gastos da família real portuguesa, que mudou a corte para o Brasil após a tomada de Lisboa pelos exércitos napoleônicos. Para sustentar os luxos da nobreza, instalada no Rio de Janeiro, a capitania de Pernambuco, assim como as demais capitanias, devia enviar grandes somas de dinheiro para custear salários, comidas, roupas e festas da corte, o que dificultava o enfrentamento de problemas locais, como a seca ocorrida em 1816 e ocasionava o atraso no pagamento dos soldados. Outras causas importantes foram a criação de impostos
para a manutenção da iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro, enquanto em Recife não existia um sistema de iluminação pública. A presença maciça de portugueses na liderança do governo local e na administração pública, e, sobretudo, o crescimento da miséria e da fome na região, gerando forte descontentamento no povo pernambucano. A queda da produção açucareira e algodoeira em Pernambuco, devido à concorrência dos Estados Unidos e da Jamaica, agravou ainda mais esse quadro. A Revolução Pernambucana teve início com a ocupação de Recife no dia 6 de março de 1817 pelos revoltosos, incluindo muitos militares. O capitão José de Barros Lima, conhecido como Leão Coroado, matou a golpes de espada o comandante Barbosa de Castro. Depois, na companhia de outros militares rebeldes, tomou o quartel e ergueu trincheiras nas ruas para impedir o avanço das tropas monarquistas. O governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro refugiou-se no Forte do Brum, mas, cercado, acabou se rendendo. E o cônsul inglês, assustado, fugiu escondido e foi dormir em casa de amigos. A bandeira da Inglaterra foi arriada do consulado e, em seu lugar, foi hasteada a bandeira dos revolucionários. Enquanto eu preparava essa aula, eu estava imaginando uma cena, né, da Luciana comandando um batalhão, né, da Guarda Vermelha, prendendo o João Dória, e depois o cônsul, né, norte-americano fugindo, e os revolucionários hasteando a bandeira vermelha, né, na Avenida Paulista. Ia ser muito. Tendo conseguido dominar o governo de Pernambuco, os revoltosos se apossaram do tesouro, instalaram um governo provisório e proclamaram pela primeira vez a República em nosso país. Dom Pedro I não foi o primeiro a proclamar a República. Em 29 de março, foi convocada uma Assembleia Constituinte, com representantes eleitos em todas as comarcas. Nela foi estabelecida a separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. O catolicismo foi mantido como religião oficial, porém com liberdade de culto. Foi proclamada a liberdade de imprensa, uma grande novidade no Brasil, e foram abolidos alguns impostos. A escravidão, entretanto, foi mantida. Os revolucionários buscaram apoio nas capitanias do Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, mas ficaram isolados em Pernambuco. A ideia de uma república independente do Nordeste, com apoio oficial do governo dos Estados Unidos, foi acalentada pelos rebeldes, mas nunca foi além do sonho. Lembrando que, nessa época, no imaginário brasileiro, não apenas brasileiro, latino-americano, até europeu, os Estados Unidos tinham toda uma aura, né, de liberdade, de democracia, de luta revolucionária e, sobretudo, de emancipação do colonialismo. Bem,
Ao contrário das conjuras mineira e baiana, a Revolução Pernambucana foi a única rebelião do período colonial que chegou a tomar o poder, ainda que por pouco tempo. Como nós falamos agora há pouco, né? O comandante militar foi executado, o governador foi preso, o cônsul inglês teve que fugir, o governo revolucionário convocou uma Assembleia Constituinte, começou a ditar leis, a promulgar leis, né? Enfim, foi um processo de tomada de poder e de construção de um novo governo, de um novo regime, na verdade, um regime anticolonialista. Esse movimento foi liderado pelo militar Domingos José Martins e pelo padre João Ribeiro, com apoio de muitos outros soldados, oficiais, padres, comerciantes e pessoas de outros setores da sociedade, insatisfeitos com a dominação portuguesa. O que quase todos esses movimentos terão em comum será a pauta anticolonialista, a pauta da independência e soberania nacional, ainda que com muitas diferenças entre si. Alguns movimentos, algumas revoltas pretendiam acabar com o trabalho escravo, enquanto outras pretendiam manter o trabalho escravo, para citar apenas um exemplo. A repressão portuguesa, assim que chegaram as tropas imperiais, foi violenta. 14 revoltosos foram executados pelo crime de lesa majestade, a maioria enforcados e esquartejados, enquanto outros foram fuzilados. E centenas morreram em combate ou na prisão. Ainda em retaliação, Dom João VI desmembrou a então comarca das Alagoas do território pernambucano para enfraquecer a capitania. Ao contrário da Inconfidência Mineira, cujo mártir Tiradentes era um homem do povo, um soldado, e da Conjuração Baiana, que resultou na execução de 4 jovens negros. No movimento pernambucano, os homens condenados à morte eram, em sua maioria, brancos e de classes sociais mais abonadas. O movimento contou com relativo apoio internacional. Os Estados Unidos, que 2 anos antes tinham instalado no Recife o seu primeiro consulado do Brasil, e no hemisfério sul, devido às relações comerciais com Pernambuco, se mostraram favoráveis à insurreição, bem como os ex-oficiais de Napoleão Bonaparte, que pretendiam resgatar o seu líder do cativeiro em Santa Helena, levá-lo a Pernambuco e depois a Nova Orleans, New Orleans. Imaginem o que seria Napoleão Bonaparte, né, chegando ao Brasil. Isso daria um romance bem interessante. Os revolucionários, oriundos de várias partes da colônia, tinham como objetivo principal a conquista da independência do Brasil em relação a Portugal, com a implantação de uma república liberal. O movimento abalou a confiança na construção do Império Americano, sonhado por Dom João VI, e, por esse motivo, é considerado precursor da independência conquistada em 1822. Por outro lado, o seu caráter elitista deixou de lado temas como a abolição do trabalho escravo, a reforma agrária
e reajustes salariais para os trabalhadores. Bem, esse é o texto, né, que eu preparei para vocês. Antes de passar a palavra, né, para a discussão, eu só queria sublinhar alguns tópicos. Primeiro, nós temos uma tradição revolucionária, sim. Desde as primeiras revoltas indígenas, no século XVI, né, contra os colonizadores portugueses, até a guerrilha do Araguaia, e mesmo depois, né, várias lutas pacíficas, mas ainda assim com um caráter libertário, né, como as ocupações de terras, as ocupações de edifícios abandonados, enfim, há toda uma história de luta do povo brasileiro. Porém, essa história, na maioria das vezes, não teve um caráter nacional, e sim regional. A Confidência Mineira aconteceu em Minas, a Revolta dos Alfaiates aconteceu na Bahia, a Revolução Pernambucana aconteceu em Pernambuco, a Revolta dos Malês aconteceu em Salvador, e assim por diante. Mesmo os movimentos de luta armada, né, na década de 70, também foram movimentos bastante isolados geograficamente, como a guerrilha do Carlos Lamarca, né, ou a guerrilha na região do Araguaia, né, liderada pelo PCdoB. Então, nós nunca tivemos um grande movimento de massas com um caráter revolucionário em todo o país. Houve, sim, revoltas localizadas. Segundo tópico, nem todas essas revoltas atendiam plenamente aos interesses da maioria do povo brasileiro. Na Bahia, na época da Revolta dos Malês, por exemplo, os negros constituíam 40% da população de Salvador, excluindo os mulatos, que também eram uma porcentagem expressiva. Ou seja, um movimento pela independência nacional, um movimento que buscasse romper com o colonialismo, mas não pensasse na libertação dos escravos, ele ainda mantinha um caráter bastante conservador, né, em relação aos explorados. A revolta dos alfaiates, nesse sentido, como a revolta dos malês, tem um caráter muito mais radical, né, muito mais progressivo. A revolta dos alfaiates era formada por trabalhadores, em grande parte negros, que, além de defenderem a independência nacional, defendiam o fim da monarquia, a implementação da república, a igualdade de direitos entre pessoas dos vários grupos étnicos, o fim do trabalho escravo, reajustes salariais e várias outras pautas, né, bastante avançadas. A Revolução Pernambucana não foi tão radical em termos programáticos. Ela foi conduzida ainda pelos setores de elite, assim como aconteceu em Minas Gerais. Porém, a Revolução Pernambucana merece ser estudada por ter sido a primeira revolta que chegou a tomar o poder, ainda que por pouco tempo. E se estudamos em detalhes, né, a organização do movimento, as primeiras medidas tomadas por ele, é quase que um manual, né, de luta armada para os dias de hoje. A prisão do governador, a execução do comandante militar, a tomada do consulado da Inglaterra, a substituição da bandeira imperialista pela bandeira revolucionária, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte,
as trincheiras para o combate na rua. Enfim, foi um movimento insurrecional que merece estudo detalhado. Infelizmente, eu não encontrei muita bibliografia a respeito. Eu publiquei no WhatsApp a foto daquele livro, né, sobre as revoltas em Pernambuco, que tem um capítulo sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Agora, eu cheguei a consultar 4 historiadores, meus amigos, 2 que dão aula na USP, 2 que dão aula na Federal do Rio de Janeiro. Eu perguntei a eles, por favor, vocês conhecem um livro sobre a história das rebeliões populares no Brasil? E ninguém soube me indicar nada. É bastante provável que nas universidades haja dissertações de mestrado, teses de doutorado, talvez até algumas publicações, né, por editoras universitárias, só que esse material fica preso, né, nos muros da própria universidade, não são coisas que a gente possa ter um acesso muito fácil. Por outro lado, eu procurei também na estante virtual, em vários outros sites, né, de livros, e encontrei pouquíssima coisa, o que é muito lamentável, já que a história das revoluções brasileiras deveria ser algo, um objeto de estudo, né, e também de divulgação. Mas há poucas coisas publicadas, e principalmente sobre o Quilombo de Palmares, a Inconfidência Mineira e Canudos, né? São os 3 temas que encontram mais bibliografia. Mas nós iremos preparando as aulas, né, a partir de artigos acadêmicos, né, que eu estou pesquisando em revistas, capítulos de livros. Hoje nós vimos 2 desses movimentos revolucionários, e na semana que vem estudaremos a revolta dos malês, né, uma revolta conduzida por escravos, né, africanos, e que tinham como principal pauta a abolição, né, da escravatura. Os malês eram negros Haussá, né, de religião muçulmana, e que conheciam a escrita, o que facilitava bastante a comunicação. Bem, perguntas, comentários, por favor. Comparando essas 2 revoltas, vocês gostariam de fazer alguma consideração? Ou comparando com a Inconfidência Mineira? Hoje vocês estão comportadas, né? Até a Luciana. Ei, camaradas, desculpa aí, acabei chegando mais tarde aí na aula, peguei uma parte. Acho Viu, que... Cláudio? Desculpe, quer Sim, falar? Jacira. Oi? A Farroupilha. A Farroupilha também teve um caráter libertário. Sim, houve várias outras revoltas, né, localizadas, mas eu escolhi, né, aquelas que eu achei mais importantes, do ponto de vista da participação popular e das pautas, né, de reivindicações. Mas sim, aconteceu também a Farroupilha, né, e várias outras, a Guerra dos Emboabas, né? Agora, Luciana, você estava falando alguma coisa? Sim, eu estava pensando aqui, né? Estou pensando aqui essa questão da... Fugiu agora o pensamento, mas eu vou elaborar aqui. Daqui a pouco eu falo aí. Tudo bem. Se nós formos estudar essas revoltas sob uma ótica da luta de classes, na minha opinião,
as revoltas que foram mais importantes do ponto de vista da participação, né, dos escravos, dos trabalhadores livres, e que tiveram pautas mais radicais. Foram, primeiro, né, sem sombra de dúvida, o movimento quilombola, em especial o Quilombo dos Palmares, que chegou a criar um Estado dentro do Estado. Né? Dentro do Brasil colônia, foi organizado um Estado paralelo que possuía a sua própria economia, formação militar, base econômica, infraestrutura religiosa, leis, costumes, completamente diferentes daqueles que haviam no restante da colônia, né? E, sobretudo, era um Estado paralelo em que não havia trabalho escravo, onde todos eram trabalhadores livres. O segundo movimento que eu acho importante, dentro dessa perspectiva, é a revolta dos alfaiates, pelos motivos que eu já mencionei, né? A forte presença de negros, né? De trabalhadores livres, a pauta abolicionista, e várias reivindicações populares, né? Que foram apresentadas. E, em terceiro lugar, a revolta dos malês, que nós estudaremos na semana que vem. Várias outras revoltas tiveram importância histórica, né, Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana, precisam ser estudadas, mas que não têm o mesmo grau de radicalidade, até porque, tanto em Minas Gerais quanto em Pernambuco, o povo acabou servindo, né, como bucha de canhão das elites, uma vez que o que estava colocado, né, em primeiro plano, junto com a independência nacional, eram os interesses dos grandes mineradores e latifundiários, e não os interesses da grande massa popular. Então, temos que estudar criteriosamente cada revolta. O camarada brincou, né, comigo aí, né? A Luciana, lá aprendendo do Dom Dória, né, levantando a bandeira. Assim, é uma brincadeira, mas que tem um simbolismo, né, importante, assim. Porque sem dúvida. A gente sabe que o espírito revolucionário ele é importante, mas não basta só o espírito, né? Tem que ter a organização. E o camarada falando, eu lembrei da Revolução Russa. Não tem nada a ver com o tema, acho que em parte tem a ver, né? Mas há alguns vídeos sobre a Revolução Russa, é muito interessante ver como que os trabalhadores saem em massa para tomar os palácios e ter as ações revolucionárias, né? Para enquadrar a elite, enfim. Só que aquela massa da Revolução Russa, que saíram armados e tomaram o poder como um exemplo magnífico na história, né? Teve muita base de preparação, né? E eu penso que essas nossas histórias, essas rebeliões, né, brutalmente massacrada, né? Você vê que quando tem uma ação, tem uma reação muito violenta. E eu acho que isso foi serve para a gente, eu acho que o resgate dessa história serve para o acúmulo, né? Dizer que, de certa forma, com todos os limites ali, havia um pensamento para além do colonialismo. E hoje o que a gente vê, infelizmente, assim, as grandes empresas estrangeiras com total domínio, né? Colocando o país numa condição de escravidão e sem nenhuma reação, né? Então, assim, tem as reações também, né? O camarada colocou que na época eram reações isoladas, né? Regionais, não tinham caráter nacional. Hoje, a gente também, porque a grande mídia ela não vai divulgar as ações dos trabalhadores, mas se você for no campo,
for pesquisar os assassinatos no campo, as violências, né, dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores das florestas. Hoje no Brasil se mata muito, mata como nunca. É só que não aparece, porque tanto a mídia dos partidos, né, porque não tem esse debate da questão agrária, né, da questão latifundiária como uma condição de país. Muitos acham que o país nem tem latifúndios, o pessoal acha que o Brasil é capitalista, enfim, faz uma análise, ao meu ponto de ver, equivocada, né? Porque se o país fosse capitalista, a gente não vivia, né, em condições de estupidez, né? Condições, relações bárbaras de trabalho escravo. Tem assim também, como as revoltas eram regionais, tem também o desenvolvimento que é regional, São Paulo, algumas regiões aí, Goiás, algumas regiões, mas Brasil não é São Paulo ou Goiás, né? Se for no Nordeste, é latifúndios e latifúndios de plantação de cana e as pessoas morrendo de fome, né? Saiu uma reportagem agora, não sei se vocês viram, foi o camarada Clóvis, ele me mandou, de uma família extremamente morrendo de fome, sabe? Assim, não é só essa família que saiu na mídia lá, né? Milhares de trabalhadores. Saiu a pesquisa do DIEESE, 47% da população brasileira ganha menos que um salário mínimo, né? Se for pegar R$ 1.100 aí, sei lá, pagar um aluguel, comprar um gás, pagar uma água, uma luz, as pessoas mal comem o arroz com feijão. Isso para mim é fome, né? Então a gente vive a estupidez da fome. Eu acho que, diferente daquelas épocas, tinha uma certa reação da elite. Nossa elite agora, ela concentra em 10% aí da população, né? 10% não, menos que 10%, né? Porque acima de 3.500 é 10% da população. Eu ganho mais de 3.500, eu não considero elite, né? Pelos cálculos de ESA, eu sou elite, mas eu não sou, né? A elite mesmo, a NATO que manda nesse país é uns 5%. E então a gente tem uma condição favorável de fazer uma grande luta, mas falta capacidade de organização, como foi na Revolução Russa, né? Lenin preparou a revolução com organizações de base, com partido organizado, como é que fala? Os jornais, né? As circulações de jornais pelos trens, andando a Rússia toda. E a gente aqui não tem nada disso, a gente não tem partido, é uma divisão, é um monte de grupo, cada um pensando uma coisa, né? E aí a gente vai que vai para chegar a lugar nenhum, né? Vamos ver onde vai chegar isso aí. A camarada fala várias coisas interessantes, queria comentar só algumas. Primeiro, sobre as mortes no campo, né, e a questão agrária. Embora eu não concorde com a linha política, né, do jornal Nova Democracia, eu sempre compro, sempre que eu tenho oportunidade eu compro, porque de todos os jornais brasileiros, né, inclusive da imprensa alternativa, ele é o único que dedica várias páginas, tanto à questão indígena, quanto à luta no campo, e que está sempre relatando, né, as ocupações, os conflitos, as mortes. Não é um jornal fácil de se encontrar, por motivos óbvios, né? Sempre que eu vou no centro da cidade, eu sei as bancas onde o jornal é vendido, aí eu compro. Não faço assinatura porque é muito cara. Eu acho que eles deviam diminuir o preço. Mas, enfim, é uma fonte de informação. Outra coisa, né, sobre a questão do partido. Então, na época da Inconfidência Mineira, da Revolução Pernambucana, da Revolta dos Alfaiates, a organização se dava de outro modo. Ela se dava nas lojas maçônicas, né, nas igrejas, nas reuniões, né, clandestinas em quartéis. Também havia, né, um embrião de organização, embora sem essa ideia, né, do partido de vanguarda, que ela é muito do século XX. Agora havia, sim, né, uma tentativa de
de organização e de conscientização das pessoas. A Revolução Pernambucana, por exemplo, os militantes distribuíam panfletos, né, nas portas das igrejas para levarem as propostas, né, de programáticas, o chamamento à luta, né, para as pessoas. O que mais que eu ia falar a respeito? E sim, né, a velha questão que continua imperando hoje, né, na realidade brasileira e dificultando qualquer tipo de ruptura, né, institucional mais radical, que é a ausência não só, né, de um partido, mas, como você mesma falou, né, e lembrando Lênin no livro Que Fazer, a falta de meios de comunicação que levem, né, uma opinião mais avançada para o conjunto dos trabalhadores. Em 1904 ou 1905, aliás, 1902, quando Lenin escreveu o livro Que Fazer, ele colocou como um dos pontos principais, uma das tarefas principais, né, dos comunistas, a criação de um jornal para toda a Rússia, né, usando uma expressão do próprio livro. Claro que hoje teríamos dificuldade, né, em fazer um jornal impresso que fosse distribuído em todo o Brasil. Mas há vários outros meios, né, eletrônicos, inclusive, que poderiam ser melhor utilizados para se levar a informação e formação política, né, para os trabalhadores. Essa é uma grande lacuna. Há os sites progressistas, né, que nós entramos, o Brasil 247, o Opera Mundi, né, o Portal Vermelho. Agora, quem acessa esses sites somos nós, né? Os militantes, né, os simpatizantes da esquerda. A maioria do povo acessa, sobretudo, o WhatsApp e acredita em qualquer fake news de WhatsApp. Então, nós precisamos repensar, né, toda a nossa comunicação, pensando em como atingir aquelas pessoas que não estão acessando, né, nem o Portal Vermelho, nem o Brasil 247. Enfim, é um dos desafios, né, para a esquerda brasileira, ter uma proposta, né, mais ousada de ruptura e fazer com que essa proposta chegue à maioria das pessoas. A gente vive uma realidade muito peculiar, né, camarada? Porque você vê, 47% dos trabalhadores ganhando mesmo menos de um salário mínimo são os escravos, né? São os escravos aí da sociedade moderna. E não vem nenhuma proposta de libertação desses escravos. Não vem os grandes líderes, né, que faz o debate político, não vem com nenhuma proposta de libertação. E que o que você tem aí é uma grande desmotivação, né, do povo. Você vê que a gente está vivendo aí 2 momentos interessantes, né, que é uma pandemia de morte, que era para estar mobilizando a esquerda, o país, enfim, não mobiliza. Então, você tem aí 47% desse pessoal aí escravizado e grande parte bolsonarista, caminhando aí para a extrema-direita, né? E eu acho que falta, hoje a gente tem os meios de comunicação, até mais fácil do que na época de Lenin. Com certeza. Nos falta uma linha política e um trabalho um entendimento de uma grande unidade nacional em prol da liberdade do Brasil, né? Uma liberdade de fato, que discuta as questões centrais do país, né? A questão da escravidão, a questão das empresas aqui destruindo o meio ambiente, tomando conta do país, que é isso que vai fazer o diferencial na frente, né? A expulsão e a tomada desses recursos econômicos, né?
esses recursos energéticos do país, que é do povo, não é desses bandidos que aqui se instalam e que são amparados pelos governos que usam o poder. Então, acho que tinha que fazer um grande debate nacional, talvez o Dimitrov fala da frente única, né, junto à frente da unidade sindical, politizar mesmo. O que você não vê é o sindicato politizando. Eu vejo meu sindicato aqui, o que ele sabe discutir é plano de cargo e salário, né? É uma coisinha ali, fica ali, ó, horas e horas discutindo aquela novela, não faz nenhuma politização dos trabalhadores, não politiza em nada. Na verdade, esse sindicato parece que serve mais para despolitizar do que politizar. Negócio absurdo. É uma luta importante aí dos planos de cargo, mas tem que ir para além, porque o país está abandonado, né? O país está jogado às traças. Eu acho que esses grandes líderes, nosso país, que carrega aí, né, toda aí uma luta histórica, tem que tomar juízo, né? Tomar juízo, dar uma contribuição, porque a nossa vida nessa terra é pouco, né? Talvez a gente viva aí uns 70 anos, 75, e não dando contribuição nenhuma, não dão contribuição de nada. Tinha que estar aí falando, vamos unir o país, vamos construir uma frente, né, de combate, aí de luta anti-imperialista, vamos trabalhar nisso. Lula, né, que é um cara que tem inserção no meio da massa, deveria estar falando isso, né, mobilizando, despertando, né, essa efervescência de liberdade, revolucionária, de entender que esse trabalho é um trabalho de escravo, né, entender a condição de escravo, mas não, fica aí prometendo aí 3 pratos de comida, povo, não sei onde quer chegar, sabe? Revogação da reforma trabalhista, eu já acho um passo bem interessante. Agora, com certeza, né, a gente não vai sair de um regime neoliberal e semifascista diretamente para uma democracia de novo tipo, né, ou uma ditadura do proletariado. Mesmo que Lula vença as eleições, eu acredito que muitas coisas mudem para melhor, inclusive uma fiscalização maior da Polícia Federal para descobrir locais onde há trabalho escravo e prisão, né, dos fazendeiros que têm essa prática, como houve no governo dele, houve no governo da Dilma, reajustes acima da inflação, enfim, eu acredito que haverá benefícios, mas não tudo aquilo que a gente deseja. Não, camarada, eu não estou falando nesse sentido, não, desses trabalhadores escravizados no campo, não. Estou falando nós mesmo, né? Enquanto nós trabalhadores, 47% das massas brasileiras ganhando menos de salário por cento, menos de um salário mínimo. Eu entendi que você falou metaforicamente. Esse daí, pela concepção marxista, os escravos somos nós, né? Só que a gente fala dos outros, a gente não fala da gente quanto escravo. Acho que a gente tem que falar da gente quanto escravo. Qual é o nosso papel na história enquanto pessoas escravizadas, sabe? E aí tem uma diferença conceitual, porque o escravo não recebe salário. Ele trabalha tanto tempo quanto o patrão quiser e não tem direito a nada. Enquanto o trabalhador assalariado, ele participa da economia capitalista, né, na condição de proletário ou de subproletário. Mas é diferente do escravo, porque ele recebe um salário, ele é um cidadão, ele pode votar, tem alguns direitos ainda garantidos. Então, a gente pode falar metaforicamente, né, que 47% da população é escravizada. Mas não isso... Não estou falando metaforicamente, não. Eu não estou falando metaforicamente. São conceitos de Marx, né? Conceitos de Marx. Condição de salariado, condição de trabalhador escravizado. O próprio salário é uma condição de trabalhador escravizado. Eu acho que a gente precisa resgatar muito teoria marxista, debruçar sobre ela, entender essas categorias, né? Eu acho que isso vai levar um de consciência do povo, eu acho. Sim, mas no próprio pensamento de Marx, o escravo ele não recebe salário, ele não tem direito a nada, ele é uma mercadoria, ele pode ser comprado e vendido. O trabalhador que recebe um salário não é escravo. Se você falar escravidão capitalista, pode falar isso em termos retóricos, né, metafóricos, mas é bem diferente.
O operário que ganha um salário mínimo, ele não é chicoteado no tronco, ele não pode ser vendido, não pode ser separado da família, são categorias diferentes. Aqui está mais para o trabalho precarizado, né, gente? Essa É. grande massa. Né? E aí eu não sei se... Eu soube agora há pouco, antes de sair lá do IPEM, um amigo estava comentando que saiu na Folha na semana passada, não sei se foi no domingo ou no sábado, que 22% dos brasileiros deixaram de pagar a conta de luz para poder comer. É quase 1 em cada 4 brasileiros. É muita coisa. Esse é o Brasil que a gente está vivendo, né? E aí, só para dizer quem é o brasileiro, na minha opinião, foi o congolês, que foi assassinado, e você ouve só nós falando, foda-se. Não tem Sim. revolta, não tem indignação, não tem revolta, não acontece nada. Não sei. Eu estou tão descrente, gente. E o Lula, gente, ele é pró-capitalista. Dele a gente não pode esperar. É o mínimo, concordo com o Cláudio. Sim, alguma coisa vai mudar, vai ter algum, né? Mas esperar grandes coisas dele, não. E eu já estou me dando por feliz, porque o mundo tá nazistificando, né? Não é só o Brasil. E Sem aí dúvida. tá tudo muito esquisito. E eu já vou ficar contente se o Lula ganhar e ele sobreviver, né? Porque ele deve estar na alça de mira aí, né? Enfim, Sem a coisa dúvida. não tá bonita, não, gente. Ele é o que nós temos hoje de mais avançado, né? Não é o que gostaríamos, mas é o que temos, e vamos ficar felizes que temos o Lula. Pior seria se nem ele existisse e o Ciro Gomes fosse alternativa ao Bolsonaro. Aí ia ser muito triste. Mas, Pois é, enfim, eu já estou feliz se o Lula ganhar, já estou bem feliz mesmo. muito bem. Então, na semana que vem, vamos conversar sobre a revolta dos malês. Eu encontrei uma única bibliografia, que depois eu enviarei a vocês. Aliás, tem um outro livro, né, do Clóvis Moura, que esse eu ainda não encomendei. Procurem na estante virtual, né, livros do Clóvis Moura. Tem muitas obras interessantes, né, sobretudo sobre a questão do negro, né, do escravo, dos quilombos. Então, esse será, né, o nosso tema na próxima